Esposa que nos dedicamos à área do ensino e principalmente à área da psicopedagogia e da pedagogia do ensino e aprendizagem, nós nos dedicamos a estudar o comportamento das crianças. E uma das coisas impressionantes é que a criança, desde que nasce até os 6 anos de idade, ela passa todas as fases da vida até os 70 anos. Olha como a Bíblia é maravilhosa, porque a Bíblia diz que a duração do ser humano é de 70 anos. Agora, uma criança entre 0 e 6 anos de idade, ela passa todas as fases. Só para vocês terem uma ideia, a idade dos 2 anos é a idade da adolescência da infância. Só para vocês terem uma ideia como que funciona isso. Também é chamado, na área comportamental de terapia, o momento da poda. É quando os pais têm que cortar tudo na criança. Olha como a gente erra demais na educação dos filhos. Porque com 2 aninhos todo mundo diz assim: não, é tão pequenininho, não pode fazer nada, não pode, deixa ele fazer, deixa ele. Mas é exatamente nos 2 anos que tem que cortar, tem que dizer não, tem que ensinar o poder e o valor do não. Amém? Olha que coisa maravilhosa como é a Bíblia, irmão. Quando a gente vai estudando e comparando a Bíblia, olha só. Quando nós entramos na fase de consciência, estamos cônscios de si, então toda vez que nós pecarmos, a nossa consciência vai gritar dentro de nós e vai dizer: Dorival, não! E aí quando eu erro, ela fica repetindo aquilo dentro de mim: errado, 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 errado. E você pode dizer para todo mundo que está certo, mas a consciência está dizendo: está errado, está errado, está errado, está errado. Mas você pode falar para todos: não é errado, não é assim, não é. Você pode enfeitar de todo jeito, e a consciência continua dizendo: está errado, está errado, está errado. Aquilo vai te incomodando. Mas, por você não dar ouvido à consciência, a Bíblia diz que ela, em vez de melhorar, ela é boa, agora ela se torna uma consciência fraca. Ela perde a capacidade de governo sobre ti. Aí ela fica igual aquele velhinho que fumou durante a vida inteira, está com 75 anos de idade, falando assim: está errado, não faz assim. Aí você ouve aquela voz lá no fundo dizendo que não é assim que se faz. Mas agora eu pergunto: pode estar chovendo, pode estar frio, pode estar abaixo de 0, ele nunca faltou um culto de oração e ensino. Ele nunca faltou uma reunião de obreiros. Ele não chega atrasado na igreja e ele não sai antes do culto terminar. Ele não fica olhando para o celular, porque nem celular ele tem. Mas eu vi esse homem falando língua, chorando, dando glória a Deus, todos os cultos, inverno e verão, frio e calor. Tem mais uma coisa: ele não sabe ler a Bíblia, mas eu já fiz alguns testes com ele de Bíblia, ele não rodou em nenhum. Ele sabe mais de 200 hinos da harpa de cor. Eu achava tão lindo que ele ia pregar e ele dizia para a esposa dele assim: irmã Maria, lê aí para mim no livro tal, capítulo tal, versículo tal. E a irmã Maria levantava de pé e lia com vontade assim. E às vezes ela lia numa versão que não era a que ele tinha decor. Às vezes ela lá, também senhora de idade, trocava de Bíblia, pegava uma outra Bíblia e vinha para a igreja. E ela lia numa versão que não era a versão dele. Ele dizia assim: irmã Maria, para por favor, que essa versão aí não é a melhor é a outra. Alguém tem a versão melhor? Era a versão dele. Mas este homem deixou uma marca na minha vida e no meu ministério. Eu tinha idade para ser neto dele, mas ele me ensinou o que é ser crente e o que é amar a Deus. A consciência daquele homem era tão linda, tão pura, tão limpa, que ele servia a Deus com uma pureza tão grande que eu dizia: Senhor, eu tenho vergonha de sentar perto dele. Tem crentes que nos constrange com a sua santidade, a sua presença de espírito na presença de Deus. Agora, quando nós olhamos para o estágio de consciência fraca,
É aquelas pessoas que, de repente, sabe o que acontece? Fez uma coisinha, a consciência diz, está errado. Ah, nada que ver. Daí vem os crentes endemoniados. Em todo lugar tem crente endemoniado, sabia? É aquele crente que é disfarçado de santo. Ele tem cara de santo, roupa de crente. É bem igualzinho crente. Ele até canta no coral. Vai nascer, ele está lá participando também. Se bobear, ele está aqui sentado por aqui. É só brincar que tem no meio dos obreiros. Quem é ele? Ele não tem medo de murmurar do pastor. Ele tem uma dificuldade de dizimar. Aí vocês vão olhar para mim, poxa, domingo de noite, congresso, está encerrando, trouxeram esse homem para dizer isso. Pois é, nem eu pensei que ia dizer isso. Nem eu imaginei que isso ia sair da minha boca. Mas daí tem uns covardes que dizem assim, eu nem sei porque estou dizendo, eu sei. A Bíblia diz que a palavra de Deus não vem vazia. A palavra de Deus não vem sem propósito. A palavra de Deus vem com propósito. Se Deus está falando contigo é porque Ele te ama. Você pode enrolar o pastor, você pode enrolar o marido, a esposa, o pai e a mãe, mas aquele que era, aquele que é, o Todo-Poderoso, Ele está aqui nessa noite e Ele se interessa pela tua alma. A consciência fraca não sendo atendida, ela vai evoluir para um estágio de consciência que depois de enfraquecida, ela se torna uma consciência doente. E ela precisa de tratamento. Não sendo tratada, a consciência doente vai descer as escadas para uma consciência má. E a consciência má vai maquinar o mal. A consciência má vai chamar o bem de mal e o mal de bem. Você conhece pessoa que é assim? Que ela fica chamando as coisas certas de ruins e as coisas erradas de boas. Como pastor, Deus tem me dado o privilégio de viajar por muitos lugares mesmo. E Deus tem me permitido ver com os meus olhos e ouvir com os meus ouvidos pessoas, meus amados irmãos, que outrora eu estava em Santa Catarina, agora na quinta-feira à tarde, e eu estava na casa de um familiar. Ele é casado com a minha irmã, é meu cunhado, portanto. E eu olhava para aquele homem, eu olhava para minha irmã com o cabelo pelos ombros pintado. Eu olhava para ela de calça jeans. Eu olhava para ela com uma correntinha no pescoço. E quando eu cheguei, eu olhei aquilo e ela disse: a paz do Senhor. O meu cunhado é filho de pastor, cresceu na mesma doutrina, no mesmo ensinamento que eu cresci. Era o pai dele que nos ensinava. Mas eu quero encerrar esse assunto. Mas se eu disser para minha irmã, porque ela foi educada como eu fui educada por um pai e por um pastor, se eu disser para minha irmã que aquele cabelo nos ombros dela está errado, ela disse para mim assim: meu irmão, antes que você fale alguma coisa, eu já conversei com o pastor presidente, e ele disse que você é um quadradão, que você é um ignorante, que você está no passado, que você não evoluiu, que você não trocou de século. E eu quero te dizer para você, meu irmão, que ele disse que Deus não está nem aí para o que eu visto, deixo de vestir. Deus está interessado no meu coração. Sabe como é o nome disso? Consciência má. Eu disse por isso, minha filha, eu disse para ela, por isso, minha filha, que quando ele assumiu a presidência dessa igreja, ele mandou dizer pela nossa mãe que não era para mim vir aqui na igreja porque eu criava problema na igreja, porque o povo queria me ouvir, mas ele não gostava das minhas mensagens. Eu não acreditei, eu fui na casa dele. E eu fui visitar ele na casa pastoral que eu ajudei a construir. A igreja que ele é pastor presidente, eu era um guri de 9, 10 anos de idade, carregava carrinhos de massa, carrinhos de pedra, carrinhos de areia, carrinhos cheios de tudo que era para construir aquela igreja, desde o alicerce até o telhado. Foi lá que eu amei Jesus, foi lá naquela igreja que eu aprendi a adorar o meu Deus, eu vi a glória de Deus.
Mas ele olhou para mim e ele disse: pastor Dorival, é verdade, eu não gosto do senhor. O senhor é muito duro, o senhor é muito radical, então o senhor não é bem-vindo aqui. Mas eu quero lhe fazer um pedido, pastor Dorival, o senhor é muito querido na igreja, todo mundo gosta do senhor. Então eu vou pedir para o senhor não venha mais aqui na igreja, porque se eu não lhe pôr em pregar, o senhor me arruma um problema com a igreja. Se eu pôr em pregar, eu arrumo um problema comigo. Então não venha mais. Estas coisas são aquelas que você vai olhando e vai dizendo assim: poxa, mas está sentado no púlpito da igreja, na plataforma da igreja, é o presidente da igreja, e como é que pode ter isso? Isso se chama consciência má. Lê a Bíblia, mas não entende o que está na Bíblia. Você não pode discutir com quem é cego, irmãos. Um dia eu estava no norte da Argentina, no seminário bíblico. O pastor presidente da igreja era o filho mais velho de uma família de descendentes de ucraniano. O sogro dele havia vindo da Ucrânia com as filhas pequenas, que uma delas era a mãe deles ali, o outro, e todos eles eram uma família, uma colônia de ucranianos. E o pastor da igreja era irmão de 4 irmãos menores, um irmão e 3 irmãs. Os outros 4 eram médicos. Ele era pastor. Os outros 4 congregavam em outra igreja. Mas naquele dia, a mãe do pastor, mãe daqueles 4 médicos, daquelas 3 médicas e o médico, mas a esposa, que era cunhada também médica, disseram que queriam almoçar comigo e queriam fazer algumas perguntas acerca da doutrina e dos costumes da igreja. Porque disseram elas para mim: papai nos criou num sistema igual ao humano. Mas o senhor já viu que todos nós somos médicos, donos de clínica, e ele é o único pobre da igreja porque é pastor? Outra coisa, eu quero que o senhor explique para nós, todas de cabelo curto, de calça. A mãe delas, ali junto, uma senhora de 85 anos de idade, encheu os olhos de lágrima e disse para mim: pastor Dorival, eu nunca cortei o meu cabelo. Eu nunca coloquei uma calça comprida. Eu nunca mostrei as minhas vergonhas, disse ela. Elas não aprenderam comigo isso aí, pastor. E então elas me fizeram algumas perguntas. Eu parei, olhei, todos os médicos, todos muito bem intelectualizados, inteligentes. Olhei para eles e disse assim: eu não tenho tempo para vocês, que eu estou cansado. E eu tenho que voltar para o seminário da aula, mais 4 horas de aula, não tenho tempo para vocês. Só vou dizer uma coisa, bem simplesinha, para vocês nunca mais esquecer. Vocês são médicos, entendem muito bem de medicina, então vamos lá. Vamos pensar da seguinte maneira: chega lá dentro do consultório de vocês um cego, e vocês pegam, eu lembro que eu tinha uma toalhinha assim, era amarela. Eu peguei a toalhinha e disse assim, e eu digo, vocês pegam a toalhinha e dizem para o seu paciente: que cor linda é o amarelo. Qual será a reação do cego? Digam-me, por favor. Como é que eu vou falar da beleza das cores para um cego? E uma das mais jovens disse assim para mim: pastor, não entendi o que o senhor está falando. Eu disse: é porque você é lerda mesmo. Ela disse: ai pastor, eu disse sim, tu não entendeu, eu vou te desenhar. Como é que eu vou falar de santidade? Como é que eu vou falar de doutrinas? Como é que eu vou falar de pureza com quem é cego, cegado pelo Deus deste mundo? Eu não posso falar das coisas do céu com quem está com olhos na terra. Consciência má está chamando o bem de mal e o mal de bem. Como é que eu vou perder tempo com isso? Mas Deus é maravilhoso. O pior não é isso, a consciência má ela só vai piorar, porque o próximo estágio dela é consciência cauterizada. Cauterizar é, entre outras coisas, por exemplo, vem de cautere, que é tornar insensível, perder a sensibilidade. A consciência cauterizada é uma consciência que perdeu totalmente a sensibilidade, não entende mais, não aceita nada, não ouve nada, não recebe nada. Mas ainda bem que a palavra de Deus me diz que tudo isso pode ser revertido, e a consciência que está nesse estágio pode sim tornar-se uma consciência limpa.
Limpa pelo que? Lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus. O rei Davi, ele completa todos esses estágios. Como homem de Deus, escolhido segundo o coração de Deus, consciência boa. Um dia, ele com consciência boa, ele vai para as guerras, ele ganha as batalhas, ele vence os reis, ele vence os grandes desafios da vida. Mas um dia, ele se cansa das guerras. Ele se cansa das batalhas e a consciência está enfraquecida. A consciência enfraquecida dele faz com que ele não vá para a guerra, que ele não tenha consciência da responsabilidade dele nas batalhas. E ele manda o exército e ele fica em casa, vai dormir, vai descansar. Com a consciência enfraquecida, lá da terraça do seu palácio, ele vê uma mulher se banhando. Consciência fraca diz para ele lá no fundo: não te pertence. Tira o olho. Mas como ele não consegue ouvir, o que acontece? Ele manda trazer aquela moça, mulher, jovem mulher. Quando aquela mulher jovem é introduzida no palácio, ele reconhece, era filha de um amigo dele. Era esposa de um homem de alta confiança e patente no exército dele. Ele conhece, ele reconhece, ele sabe quem é. Mas a consciência agora, machucada, ferida, debilitada, se torna uma consciência sem força para dominar Davi. Davi comete um pecado gravíssimo de adultério com aquela mulher. Manda ela para casa, dias depois ela avisa ele: estou grávida. Havia um problema, sabe por quê? Porque aquela mulher estava nos dias, quando o marido dela vai para a guerra, ela está nos dias de purificação, que são os dias posteriores à menstruação. Então aquela mulher não podia estar grávida do marido. Então Davi manda trazer o capitão, o marido, manda para casa, para cobrir o seu pecado. Sabe o que é isso? Consciência doente. Acha que pode dar um jeito no pecado. E permita-me dizer, não é a mensagem que eu vim pregar, e nem sei se vou pregar o que eu vim pregar também, porque já mudou tudo que eu ia pregar. Mas permita-me dizer, pastor José e pastores de área que estão aqui, eu estou pregando para pessoas que estão me olhando sentado em cima do seu pecado, achando que ninguém vê. Eu estou pregando, permita-me te dizer com todo o respeito que te devo: levanta de cima desse pecado, chuta ele para longe de Deus e te humilha hoje aos pés do Senhor. Deus tem vitória para você, Deus tem vitória para a tua casa, para a tua família. Não brinca com esse negócio não, esse negócio é sério. Deus está interessado na tua alma e me trouxe aqui para te ajudar, te socorrer. Aleluia! Feche os teus olhos por um momento, por favor. Levante a mão direita assim para o céu, só por um momento. Obedeça, por favor. O Espírito de Deus está passando em revista este lugar e me ordena dizer que nesta noite Ele vai remover a pedra de tropeço. Ele vai mudar o estado da tua vida. Hoje Deus te desata, hoje Deus te liberta, hoje Deus te arranca destas amarras. Oh, aleluia. Aleluia, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu não tenho dúvida que quando Salomão, no auge dos seus 80 e alguns anos, ele entende que tanto ele quanto o pai dele haviam falhado no propósito de manter-se uma vida, porque o que é sempre alvo as tuas vestes, a cor branca é o símbolo da pureza, é o símbolo da santidade. O que ele estava recomendando como um velho conselheiro: não brinque com o pecado quase destruiu meu pai, quase destruiu minha família, o pecado quase me colocou no inferno, e eu dou um conselho: não brinque com o pecado, mantenha umas vestes sempre brancas.
Ei. O rei Davi, meus amados irmãos, com a consciência doente, manda agora que Urias vá para casa. A Bíblia diz que Urias vai para o portão, fica 3 dias e 3 noites ali. Alguém avisa o rei e diz: olha, Urias não foi para casa. Davi vê o seu plano maléfico se ruir, se destruir, chama a Urias e diz: meu filho, eu te mandei para casa, eu te mandei ficar com a tua esposa. Ele disse: jamais eu faria isso, eu jamais me deitaria numa cama com a minha mulher enquanto o meu rei, o meu Senhor, o exército do meu Deus e os meus companheiros do exército estão em batalha. Eu jamais faria uma coisa dessa. Imagine, meus irmãos, se Davi tivesse consciência, a bofetada que ele acabara de levar agora daquele homem simples e humilde. Aí sabe o que Davi tem? Só vai piorar o quadro. Consciência doente vira uma consciência má. Davi tem uma ideia maligna. Consciência má é assim, ele dá cada ideia, irmão. Eu já vi, irmãos, se vocês não podem imaginar o que uma consciência má é capaz de tramar, irmão. E a pessoa jura, morre dizendo que aquilo é certo. Irmãos, vocês não queiram saber. Meu Deus do céu, eu cresci num ambiente, gente, em que eu via coisas absurdas. Eu me lembro de um dia, meus irmãos, que o meu pastor estava pregando e ele fez bem assim com o dedo: aqui atrás de mim Deus vai matar alguém hoje antes que eu pare de pregar. Acabou o culto, irmão, todo mundo olhando para o púlpito. E o pastor disse assim: não adianta fugir daqui, porque Deus vai te matar aqui em cima. O aviso é o seguinte: Deus já te avisou muitas vezes, mas você está brincando. Hoje você não sai daqui caminhando, você sai carregado. E já vou dizer, o pecado é adultério, disse o pastor. E já vou avisar, quem está em adultério está lá embaixo. Quando cair aqui em cima, corre e te atira de joelho, porque você é a próxima. E o pastor seguiu pregando. Deu uns 10 minutos, irmãos, um presbítero, músico da igreja, gaiteiro, com a gaita em cima das pernas, sentado, caiu de biquinho assim, ó, tchum, quebrou 3 dentes, morto, fulminado, coração partido ao meio. Gritou uma irmã, não dá para, é irmã, né? Uma irmã do círculo de oração, gritou lá no fundo, veio gritando, correndo: ai, eu não quero morrer, não me mata. Pior que era a esposa de outro obreiro. Ai, Jesus, que vergonha dentro da igreja. Mas como Jesus é bom, né? Como Jesus é maravilhoso. Um dia num culto de ceia, olha para cá. Um dia num culto de ceia, eu não sei o que Deus quer fazer, mas eu sei que Ele quer fazer alguma coisa aqui. Um dia num culto de ceia, o pastor disse assim: irmãos, Deus está me dizendo que com muita tristeza no meio dos meus companheiros, tem alguém que está em pecado, que precisa confessar o seu pecado. E eu gostaria que esse obreiro não participasse da ceia indignamente, para que não seja culpado do sangue do nosso amado Salvador. Olhou para todos os obreiros, seguiu pregando mais uns minutos, serviu a ceia, participou todo mundo da ceia, terminou o culto. O vice-presidente da igreja levantou e disse assim: eu peço para que os irmãos todos se retirem de dentro da igreja, porque nós vamos ter uma reunião com o pastor aqui em cima do púlpito. Peço para que ninguém desça do púlpito, um púlpito maior que esse aqui, bem mais obreiro. Peço que ninguém desça do púlpito. Tiraram todo mundo para fora, os porteiros fecharam a igreja, chavearam. O vice-presidente olhou para o pastor e disse assim: agora o senhor vai dizer quem é que está em pecado. Porque aqui todos somos casados, todos pai de família, todo homem de Deus. E o Senhor botou todos nós, porque quando nós sair lá fora, as nossas mulheres vão estar nos esperando. Então agora o Senhor vai dizer quem é o adúltero que está aqui em cima do púlpito, porque nós não vamos descer daqui sem saber quem é. Porque o Senhor colocou todos nós num saco e botou nós
como suspeitos. O pastor deu 2 passos para trás e disse: é você, meu irmão. É você, meu irmão. Escute, eu não queria falar na frente de todo mundo, mas Deus me disse que é você. Aquele obreiro deu 2 saltos para trás e deu um grito e disse assim: eu sou um servo de Deus, eu sou um homem de Deus. Você vai provar ou eu vou te botar na cadeia. E como é que o pastor ia provar, se foi o Espírito Santo que revelou? Foi para lá, foi para cá, não houve jeito de provar. A convenção veio, pegou o pastor, levou 700 quilômetros dali, botaram num campinho rapado. Aquele vice-presidente, antes disso, processou a igreja, processou o ministério, escandalizou, fundou uma igreja para ele. Só que ele era amigo do meu pai de dentro da nossa casa. E eu muitas vezes fui pescar de noite com eles dois, meu pai e esse homem. E eu lembro de uma noite em que eu cansei, deitei, dormi, acordei, e eles estavam os dois conversando dentro do barco. E o meu pai estava dizendo assim: mas fulano, mas tu não deve mesmo, fulano? Olha que o pastor fulano é um servo de Deus. Não é um servo de Deus coisa nenhuma, um charlatão, um falso profeta. 6 meses, digam comigo, 6 meses. Outra vez, 6 meses. Ele foi urinar no mictório e saiu sangue na urina. Aquele sangue evoluiu rapidamente, vai para o hospital, um câncer nos testículos. E em 1 mês e meio, ele estava só a pele e o osso, e o câncer comeu toda a genitália dele. Ele está no hospital, morre, não morre, morre, não morre, e dizendo que não devia nada. O que é isso? Consciência má. Eu não devo, eu não devo, eu não devo, eu não devo, eu não devo. Quando, escute, Deus falou com ele e disse assim: você vai morrer hoje e você vai para o inferno. Te ofereço a última oportunidade, confessa o teu pecado. Ele volta em si, pede para o novo pastor que está ali, pede para a esposa, pede para os familiares que chame imediatamente o pastor. Ligaram para o pastor, e o pastor, um homem de Deus, um servo de Deus, pegou o carro desesperado para fazer 700 quilômetros para ir lá perdoar o maldito que tinha amaldiçoado ele. E quando o pastor sai no trevo da cidade, Deus fala com ele: dá meia volta e volta para casa, que ele morre antes que você chega. O pastor ligou e disse assim: se depender de mim, diga para ele que ele vai para o céu, está perdoado, mas que ele confesse e peça perdão. Ele confessou, conversou com as pessoas que estavam ali, meia hora depois partiu para a eternidade, não sei para onde foi, mas foi para algum lugar. Pastor Dorival, o que isso tem a ver? Eu sinceramente, eu prego a palavra de Deus desde os 9 anos de idade. E uma coisa eu aprendi: púlpito não é lugar para quem sabe o que vai fazer, mas é para quem deixa Deus usar do jeito que Ele quer. Eu nunca entrei nessa igreja, eu nem conheço 90% de vocês, mas eu sei aonde eu estou, em que terra eu estou pisando. Se Deus não está me deixando pregar, é porque você precisa te ajeitar, e você vale mais do que o mundo inteiro perdido. Eu vim aqui só por causa de você. Está vendo todo esse povo bonito aqui que veio para dar glória a Deus? Pois é, mas Deus está interessado em você. Você acha que Deus não te ama, que Deus não fala contigo, que Deus se esqueceu de você? Você está morto, sentado em cima dos teus pecados, subiu no cavalo da razão e não desce, mas Deus nessa noite está te oferecendo a oportunidade. Te humilha, te humilha, te humilha, porque Deus vai mudar a tua história. Urabagandaras turimikanda labashoura bakanda labashoura bagai. Um dia eu cheguei, eu era pastor em Buenos Aires, e eu cheguei correndo para o culto de viagem eu estava em outro país.
E eu cheguei correndo para tomar um banho e fui para o culto, cansado, esgotado de canseira, e era culto de ceia. Eu disse para os obreiros, eu disse assim, só me deixa eu sentado, não vou pregar, estou muito cansado. Mas de repente, perto da hora da mensagem, o vice-presidente da igreja disse assim, pastor, Deus falou comigo que o senhor tem que pregar. Eu disse, mas é engraçado que ele não falou comigo que vou pregar. Ele disse, mas Deus falou comigo, pastor. Tá bem, pega o microfone e fala algo para a igreja. Eu estava 20 dias sem estar na igreja. Preguei 15 minutos e disse, irmãos, eu só vou dizer uma coisa para vocês que vai acontecer nesta ceia. Deus não vai matar, mas Deus vai achatar um soberbo aqui dentro hoje. Quando começa a ministração da ceia, era uma igreja bem longa, assim, 32 metros de comprimento. Eu estou lá no fundo do púlpito, assim, começa a ministração da ceia. Lá na ala, assim, esquerda, lá mais ou menos uns 20 metros do púlpito, assim, quando o diácono chega com o pão para uma irmã, e pior que era a segunda dirigente do círculo de oração, meu Deus. Quando serve o pão, que a irmãzinha abençoada pega o pão, vocês já viram gente dar um grito e um pulo para cima, assim, cair igual uma galinha morta, assim, bau. Quando ela colocou o pão na boca, que ela mastigou, ela deu um uivo, não foi um grito, foi um uivo. Ela voou para cima e caiu no chão, espumando, parecia uma víbora. Arrancaram ela correndo dali, botaram numa caminhoneta, tinha um hospital bem pertinho. Chegaram no hospital, os médicos disseram assim, se demorasse 30 segundos morria. Mas Deus não queria matar. Deus só queria ensinar uma lição para a igreja. Não brinque com a santidade de Deus. Não brinque com as... escute, eu não sou pregador de fazer ameaça para ninguém, assustar ninguém. Não vim aqui trazer terror para ninguém. Vim aqui oferecer uma oportunidade. Te humilha hoje. Davi, com a consciência má, escreve uma carta, sabe por quê? Porque ele conhecia o caráter do seu obreiro, ele conhecia o caráter do seu companheiro, do seu soldado. Ele sabia que ele não ia violar aquela carta, e ele escreve na carta a sentença de morte de Urias, e dá na mão de Urias para levar. Consciência má. Quando ele morre lá, presta atenção, com a consciência má, Joabe, o seu primo, manda uma carta para ele e diz assim, olha, fizemos tudo como mandaste, e assim aconteceu, e assim sucedeu, e alguns soldados morreram, entre eles morreu Urias também. Davi tranquilo, consciência má, dizendo, está tudo certo, está tudo bem. Na guerra assim mesmo, uns caem, outros perdem, uns ganham. O importante é que estamos avançando para a vitória. Presta atenção, esta consciência má morre, e ela fica totalmente insensível, cauterizada. E Deus do céu olhando para o seu escolhido. E Deus espera 12 meses. Diga comigo, 12 meses. Pastores que estão aqui, servos de Deus, ministros de Deus, por favor, contem essas duas datas, 6 meses e 12 meses. Deus vai fazer um reboliço no meio de vocês. Deus está me dizendo que coisas vão acontecer dentro desses 2 lapsos de tempo. Ora bagaçura bagai. 12 meses Deus olhando do céu e Davi andando como se nada aconteceu. Batseba passa todo o processo de gestação, a criança, fruto do pecado, nasce doente. Davi jejuma e ora pela vida da criança, a criança morre e Davi vai comer tranquilo, porque consciência cauterizada, irmão, a dor não importa. Não tem luto, não tem dor, não tem tristeza. Segue a vida como se nada tivesse acontecido. Chega o seu amigo Natan, lhe faz uma parábola e ele para de santo. Gente, com consciência cauterizada, adora pagar de santo. Adora se apresentar como sua santidade. Adora exortar os outros, adora dar sentença, disciplinar. Adora, irmão, chegar, obreiro, que adora chegar nas reuniões de obreiros só para dar opinião, para disciplinar, para tirar da comunhão, para tirar do cargo. Dá para vontade de perguntar quantas almas você trouxe, já que quer tirar algumas.
Você não conhece crente assim, que ele só tem opinião para tirar, para remover, para tirar do lugar, para esse aqui não pode, esse não dá. Mas em nome de Jesus Cristo, receba esta palavra de Deus, muda a tua atitude, para de ser um crente chato na igreja. Quando Natan lhe apresenta para ele uma parábola, ele para de santão e diz assim: no meu reino não acontece isso. Pode trazer que eu vou mandar matar. Aqui no meu reino não se cria gente desse jeito. Eu queria estar lá só para ver. Ai, irmão, eu já vi cada coisa na minha vida. Meu Deus do céu. Eu estava numa reunião de obreiro com mais de 1000 obreiros. Levantou um irmão bem simplesinho no meio do ministério, assim um irmãozinho todo erradinho lá da roça. Veio na frente do púlpito e apontou o dedo para o vice-presidente da igreja e disse assim: desce. Desce porque o teu pecado apodreceu e está catingando diante de Deus. Mas hoje Deus te manda descer daí. Quando ele disse assim, o presidente estava falando, parou. Mas o vice-presidente levantou, irmão, parecia uma garça para voar. Parou e disse: cala-te em nome de Jesus. Te repreendo e te cale, espírito maligno caluniador. O obreirinho deu uma respirada, deu uma afrouxada nas pernas. Pela sua simplicidade, o Espírito de Deus, eu não vi, mas eu creio que o Espírito de Deus veio e encheu os músculos dele assim, de uma fortaleza que ele não tinha. Ele veio até o segundo degrau, apontou o dedo mais de perto no nariz daquele obreiro e disse: desce daqui, o Deus te mata hoje. E aí, quando o vice-presidente quis gritar, ele disse: adúltero imundo, cala-te. Aí o pastor olhou assim. Quando o pastor olhou, irmão, o vice-presidente continuou negando. Consciência cauterizada não aceita ser exortado e chamado a atenção nem em público nem em privado. Continuou brigando, continuou mandando calar a boca, e o pastor mandou parar. Para, corta, encerra o assunto. Para. E lá estão 1000 obreiros, tudo assim. E agora? E agora? Como o crente adora uma rinha, né? Eu sei que tem um monte de vocês aí lendo assim: quem é que está em pecado, será? Quem é que está tudo errado, será? E aí tem uns outros que estão assim: eu acho que eu já sei quem é. A gente vem para um congresso para pular, para saltar, para voar, e agora, meu Deus! O pastor mandou calar-se todo mundo e disse: o que é que está acontecendo aqui? O presbítero, com toda a humildade, olhou para o presidente e disse assim: senhor presidente, me dá uma Bíblia aqui, por favor. Ele disse: senhor presidente, pastor Alvaci, vem cá, por favor, com essa sua idade de jovenzinho, guri. Ele disse assim: abre a sua Bíblia, pastor, por favor. E o presbítero, com toda a humildade, disse assim: pastor, presidente, o senhor acredita que essa Bíblia é a palavra de Deus? Pastor presidente, sim. O senhor acredita que tudo que está nessa Bíblia aqui é verdade? Sim. Então é o seguinte: eu e esse irmão aqui, acho que eu não posso chamar de irmão, porque esse é um adúltero imundo. Mas eu vou colocar minha mão aqui, e ele vai colocar aqui. O senhor, eu sei que o senhor é um servo de Deus, é o anjo da igreja. O senhor vai orar, junto com todos os obreiros. E aquele que estiver mentindo vai cair morto aqui. Eu ou ele? Vai cair morto e vai sair arrastado daqui. Obrigado, pastor. O que aconteceu? O vice-presidente já estava de joelho chorando. Porque a hora que falar em matar, irmão... Aí o Davi olha para o Natan e disse assim: eu vou matar quem fez isso. E ele disse: mas é você, rapaz. O que fez Davi?
saiu correndo para dentro do templo, se agarrou nas pontas do altar e pediu socorro para Deus e escreveu o Salmo 51. É dali que saiu o cântico do Salmo 51. Permita-me te dizer uma coisa, eu sei porque Deus me trouxe aqui nesta noite. Já sei, já entendi, já compreendi. Eu fui pregar um encontro de família numa das nossas áreas mais abençoadas do ministério. Cheguei lá com a minha esposa, no sábado fomos dar palestra para os casais, domingo de manhã palestra para os casais, e a minha alma gritava dentro de mim, a minha alma gritava dentro de mim, a minha alma gritava dentro de mim. Quando foi domingo de noite, lotado de visita para culto da família. E Deus começou a virar. E eu disse, meu Deus do céu, eu olhei para o pastor e até vou fazer isso, me perdoem. Pelo amor de Deus, meus irmãos, me perdoem. Eu vim para pregar uma mensagem de avivamento. Quando eu olhei o tema, pastor José, hoje eu falei para minha esposa, antes de sair de casa, eu disse, meu bem, faz muitos anos que não me dão mais esse tema é gostoso de pregar. Mas eu não consegui nem olhar para ele. Eu não consigo nem ver esse tema aqui agora. E Deus começou a trazer coisas assustadoras para fora. Na segunda-feira, quando eu cheguei em casa, o pastor me ligou para mim. E me disse assim, pastor Dorival, estou saindo agora do meu gabinete com as pessoas que eu mais amo na área. Homem de Deus, presbítero da igreja, servo de Deus, bem casado, família linda, pastor. O pecado não escolhe quem ele vai agarrar. Aquele que não atentar, presta atenção, pegue a Bíblia, quem tem anota, grava, nunca mais esquece isso. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, 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 não deis lugar ao diabo. Ele não respeita ninguém. Ele não respeita a idade, ele não respeita tamanho, credencial, história, anos de crença, ele não respeita ninguém. Não deis lugar ao diabo. O rei Davi conta mais tarde, quando ele escreve no Salmo 32, nós aprendemos o que é guardar pecado. Ele não entendia, ainda com a sua consciência cauterizada, sua consciência morta, ele estava insensível, ele não entendia, mas depois lá na frente ele vai escrever o Salmo 32 e ele vai dizer assim, quando eu me calei, os meus ossos apodreciam dentro de mim. Permita-me te dizer uma coisa, a coisa mais terrível que tem para um crente é esconder pecado. É a maior desgraça. Eu já orei por homens que guardou pecado 47 anos. Câncer durante 5 anos, ia para o hospital, os médicos diziam, se despede que morre essa noite, não morria. Voltava para casa só a pele e o osso, e alguém dizia, pastor, tem coisa errada aí, e alguém dizia, tem coisa errada aí, todo mundo falava com ele, não, servo de Deus, presbítero da igreja, obreiro 47 anos na igreja, que é isso, o que está brincando aí, que está duvidando, homem de Deus. Mas um dia, ele lá da roça, lá do mato, lá do meio do nada, ele diz assim, pastor, eu preciso morrer, mas eu não vou morrer sem conversar com o senhor e a minha velha, manda buscar minha velha. Pobre da velha, irmão, 65 anos, velhinha, cansada, doente, senta ao redor da cama, ele olha e diz assim, minha velha, nós casamos bem novinho, eu tinha 20, você tinha 18, tu engravidou, quando tu estava grávida do nosso primeiro filhinho de 6 meses, eu te traí, minha velha. Mas eu não tive coragem de te contar, minha velha. Mas eu não posso morrer e ir para o inferno, minha velha, eu quero ir no céu, e para ir no céu eu tenho que te contar, minha velha. É isso que o diabo veio fazer, roubar, matar e destruir.
Mas eu estou aqui como ministro de Deus, como agente de Deus, como profeta de Deus. Deus está interessado em você. Deus não quer que você sofra mais. Deus quer mudar a tua história nesta noite. Deus quer te restituir. Deus quer te restaurar. Deus quer te resgatar. Deus quer te levantar do pó e da cinza. Esta é uma noite de vitória, uma noite de libertação, uma noite de milagre. Deus quer te devolver a oportunidade. Faça como Davi, corra para o altar, se agarre no altar e diga: em pecado eu nasci, em iniquidade eu fui formado, mas eu estou aqui, lava-me, 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 lava-me. Carabagalabacharabagandarastu rebagalabasturibicandarabahai. Feche os olhos, por favor. Eu vejo o Espírito de Deus querendo lavar a consciência de alguém. Eu vejo o Espírito de Deus querendo resgatar a consciência de alguém. Senhores pastores, não se surpreendam com o que vai suceder depois deste congresso. Não se apavorem, mas é Deus estabelecendo um novo tempo para esta região. Esta sub-região vai ser impactada, porque Deus vai tirar a pedra de tropeço. O pecado que gera morte está no meio de vós, mas assim diz o Senhor dos Exércitos: os reuni neste lugar para estabelecer um novo tempo. Hoje eu faço um pacto convosco, vos limpo e vos purifico, porque sou Deus e estou interessado nesta igreja, estou interessado neste povo. Por isso trato de perto, por isso eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Receba a minha exortação nesta noite, porque quero te receber como filho no meu reino. Submeta-te à minha vontade, o meu querer. Submeta-te à minha vontade. Fica de pé comigo, eu não vou pregar não. Eu vou parar por aqui. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Deus está te convidando. Deus está te oferecendo uma oportunidade ímpar de te reconciliar com o teu Deus. Deus está te dando a você a oportunidade de te reconciliar com o teu Deus. Esta noite foi marcada para você. Esta noite foi agendada para ti. Deus está te chamando. O sangue de Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Quando Salomão está encerrando o seu livro, ele lança uma metáfora baseada num sentimento da alma dele. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador antes que venham os dias maus, nos quais você venha dizer: não tenho mais neles contentamento. A tradução sofre alguns prejuízos, porque o hebraico é um idioma com muitas poucas palavras. Então uma palavra às vezes precisa, serve para traduzir 10, 20 palavras. A transliteração para o nosso idioma é difícil, mas transliterado para nós, Salomão diz assim: olha, no tempo da tua juventude. A tradução mais correta seria: lembra-te do teu Criador ainda enquanto estiver com força e vigor. Agora este rei Salomão, ele começa a brincar.